Olá, aqui estou para indicar um filme muito interessante e fazer uma breve reflexão sobre ele. É o filme O Discurso do Rei, filme lançado em 2010 e que conta a trajetória do rei Jorge VI, pai da atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Jorge VI sofria com um problema muito sério para um rei. Ele era gago. Todos nós sabemos que o rei é um chefe de Estado. Ele é o representante máximo de uma nação. E um chefe de Estado precisa saber se comunicar, precisa saber fazer discursos. O discurso de um rei é muito importante para, por exemplo, acalmar o povo em um momento de crise. É muito importante para transmitir uma decisão, uma notícia. O rei precisa ter essa habilidade da oratória, da comunicação, para inclusive se relacionar com outros chefes de Estado. E Jorge VI era gago, e ele sofreu bastante por conta disso. Ele teve, antes mesmo de ser rei, que fazer um discurso, e o discurso foi um fiasco, foi um fracasso. E ali o problema ficou bem nítido. Então, ele e sua esposa começam a buscar uma solução. A esposa de Jorge VI foi fundamental no processo de cura dele. Ela foi sempre uma pessoa paciente, calma, que sempre teve muita compreensão. E ela encontrou a pessoa certa para tratar do problema de Jorge VI, que é Lionel Logg. Lionel Logg era um especialista sem diploma, sem formação, nada ortodoxo. Inclusive tem um certo momento do filme, quando vem à tona que ele não era um cara formado naquela área, em que ele sofre preconceito. E aqui nós precisamos desfazer o seguinte preconceito. Nem sempre os melhores possuem diploma. Existem muitos filósofos grandiosos atualmente e ao longo da história que nunca foram formados em filosofia. Muitos músicos brilhantes que não têm nenhuma formação, seja de grau técnico ou superior, em música. E muitas pessoas que têm diploma e que são completamente ineficazes naquilo que fazem. Então, diploma não significa ser bom no que faz. E Lionel Logg vai provando isso ao longo do filme. Ele se mostra muito melhor do que outros especialistas diplomados, formados. E ele vai aos poucos tratando de Jorge VI com muita paciência, porque é um problema que não se resolve do dia para a noite. E devemos ter isso em mente. Nossos problemas nem sempre serão resolvidos rapidamente. E Lionel Logg mostra muita habilidade na condução do processo. Ele vai usando algumas técnicas muito interessantes, e a que eu quero destacar mais aqui é a seguinte. Ele usa a música, a arte, para tratar da gagueira. Através da música, dos movimentos, até em algum momento da dança, o rei Jorge VI, que ainda não era rei no começo e se torna rei depois, ao longo do filme, ele vai começando a superar a gagueira. Então Lionel Logg vai regendo os discursos de Jorge VI. Coloca a música para ele ouvir enquanto ele faz o discurso. E a música vai mostrando o seu poder de ordenar as coisas. Música é ordem. Quando a gente estuda os elementos da música, por exemplo, a gente vê que a melodia é a ordem na sequencialidade das notas. O ritmo é a ordem no tempo. E a harmonia é a ordem na simultaneidade, ou seja, vários instrumentos tocando, várias pessoas cantando juntos em harmonia. Música é ordem. E a música tem esse poder de colocar ordem em nós. Ordem na parte emocional,
ordem, inclusive na parte técnica. Então, a música é fundamental no tratamento desse problema de Jorge VI. A gente percebe lá no final, no seu discurso mais importante, que Lionel Logg vai regendo o discurso, tratando aquele discurso como uma música. E o discurso é bem sucedido. Então aqui, uma lição importante. A arte é fundamental para tratar de muitas coisas. Ela tem um poder de cura enorme, porque ela nos eleva a um patamar diferenciado. Outra coisa, Lionel Logg desfez aquele status de rei de Jorge VI. Como assim? Lionel Logg tratava Jorge VI como amigo. No começo, isso foi até uma ofensa para Jorge VI. Mas depois isso foi se mostrando eficaz. Porque através dessa amizade que eles foram desenvolvendo, aquela fobia social que Jorge VI tinha foi se desfazendo. Então, aqui nós vemos a importância da amizade, do relacionamento, de você às vezes se desfazer dos seus papéis sociais, porque os papéis sociais colocam um fardo gigante sobre nossa vida. Aquela cobrança, você tem que ser um rei, um chefe de estado, você tem que ser um bom profissional, um bom marido. Tudo isso às vezes pesa sobre nós. E muitas vezes precisamos nos despir desses papéis sociais, para que nós reconheçamos nossa humanidade. E isso foi fundamental também no tratamento. O cara que estava tratando de Jorge VI não foi um mero especialista, mas foi um amigo. Trouxe a relação para um campo mais humano, tratando das fobias sociais que travavam o discurso do rei. Outra coisa importante a ser destacada é que todo tratamento e toda formação precisam ser contínuos. Em algum momento, Jorge VI para com o tratamento, desiste, depois volta. Nós precisamos entender que ninguém se torna bom no que faz, ninguém supera dificuldades, se não tiver algo contínuo. Então, um bom professor precisa de uma formação contínua, precisa estudar sempre, precisa se aperfeiçoar sempre, precisa sempre estar lendo, dialogando com outros sábios, senão esse professor não conseguirá alcançar a excelência. Então, o filme traz essa reflexão. A formação tem que ser contínua. Se você tem um problema, para resolver esse problema, esse trauma, essa dificuldade, você precisa ter essa disciplina, essa rotina de formação. Senão você não sairá do lugar. Quem vai para a academia precisa treinar constantemente. A pessoa nunca pode achar que 5 anos de treino vão valer para a vida toda. Não. O treino é constante. É como o banho que nós tomamos todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. O banho de ontem, daqui 2 dias, já não terá tanto efeito. Você precisará tomar banho de novo. Então, a nossa formação, ela tem que obedecer essa rotina. Nós temos que buscar constantemente aprendizado, leitura, porque a própria Bíblia diz: se nós deixarmos de estudar, logo esqueceremos o que já sabemos. Então, Jorge VI só conseguiu vencer a sua dificuldade porque teve continuidade no seu tratamento. Assim, ele foi adquirindo as competências socioemocionais necessárias para que ele pudesse fazer o discurso. Assim, ele foi adquirindo a virtude da arte, da técnica, para conseguir ter sucesso como chefe de Estado. Enfim, essas são algumas reflexões que o filme traz e eu espero que tenha sido útil para você, para todos vocês que estão assistindo este vídeo neste momento. Assistam o filme. Um forte abraço e até a próxima.